outubro, o pastor falou comigo assim: Maurinho, eu vou sair de férias se você assume janeiro. Falei, ótimo. Então, eu posso pegar uma série de mensagens? Ele falou assim, pode. E nós estamos participando de um curso, todo ano, ali em Águas de Lindóia, com o tema de aconselhamento bíblico, voltado para a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem resposta para tudo. E eu falei com Deus, eu quero algo para a igreja dessa maneira, que o Senhor possa responder as perguntas e questões que as pessoas têm. E, enfim, nasceu essa série de mensagens, a Bíblia Responde. Todos nós temos perguntas, todos nós temos questionamentos, que às vezes ficamos sem resposta. Lá em casa, o Caleb, meu filho, ele está naquela fase do porquê. Por que disso, pai? Por que isso? Eu não aguento mais o porquê. Mas eu trouxe alguns, neste mês vamos tratar sobre alguns porquês. Alguns porquês. Certa vez alguém disse que o que rege o mundo são as perguntas. O mundo, ele é regido pelas perguntas. Existem algumas perguntas pertinentes em nosso meio, em nossa vida, que às vezes nós não temos respostas. Eu lembro que quando eu trabalhava com um adolescente aqui na igreja, e adolescente tem cada pergunta difícil, e um falou assim, na época não era nem pastor, era seminarista: Maurinho, Adão teve umbigo ou não teve umbigo? Falei, meu Deus do céu, que pergunta difícil. Essa eu vou chegar no céu e perguntar a Deus, se Adão teve umbigo ou não. Mas existem algumas perguntas, alguma resposta, que nós não conseguimos responder. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E o foco dessa série de mensagens será a importância da palavra de Deus diante daquilo que nos acontece, daquilo que nós vivemos. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo na sua vida. Ela é o seu manual, ela é a sua bússola, ela é aquilo que orienta você para você viver uma vida boa, uma vida completa, uma vida que agrade, uma vida para a glória de Deus. Contudo, querido, não basta apenas dizer que a Bíblia, ela é a resposta, mas sim, ela contém a resposta. Sabe, hoje, o tema da mensagem de hoje, nada mais, nada menos, é uma pergunta. Como no mês de janeiro, teremos 9 mensagens baseadas nessa série de mensagens. E eu quero começar com a série de mensagens com a seguinte pergunta: como lidar com medo? Como lidar com medo? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 56, o Salmos de número 56, versículo de 1 a 11. Abra sua Bíblia. Salmo 56, de 1 a 11. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu irei fazer neste momento. O salmista, ele fazendo a sua oração a Deus, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixará escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas do teu odre, caso não estão anotadas no teu livro. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor.
Confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o homem? Querido, esta é uma oração, um clamor feito pelo salmista. O famoso filósofo do século XX, ele afirmou que a doença, que o medo é uma doença universal, é uma emoção que paralisa, e ao mesmo tempo também nos libera para poder seguir adiante. Eu tenho uma pergunta a fazer para você nessa noite. Qual é o medo que te aflige? Qual é o medo que você tem? Você tem medo de quê? Será que você tem medo de acordar com uma barata voando sobre a sua cabeça? Será que você tem medo de ficar feio depois de certa idade? Será que você tem medo de envelhecer? Será que você tem medo de engordar e perder as medidas padrão brasileiro da beleza? Será que você tem medo de perder o seu emprego? Ou será que você tem medo de que aquela pessoa que você ama descobre quem você é realmente por dentro? Ou você tem medo de alguém descobrir aquele segredo seu que vai manchar a sua reputação? Ou será que você tem medo de ser vítima de um sequestro relâmpago? Ou até mesmo o medo de morrer? Mas na verdade, querido, todos nós temos medos de alguém ou de alguma coisa. Então, a pergunta é: como lidar com este medo? Como lidar com este medo? Este é o tema da mensagem de hoje. Como lidar com este medo? Sabe, querido, queremos abordar à luz da palavra de Deus, que o medo, ele estabelece algumas bases para viver uma vida sem medo. O medo, ele oferece uma base para nós vivermos uma vida sem medo. Mas talvez você pergunte assim: pastor, o que é o medo, pastor? O que é o medo? Eu quero dar a você uma definição de medo que eu encontrei. O medo é aquela sensação de desconforto, de incapacidade, de impotência, de vulnerabilidade que nós temos de impedir que certa situação venha e não redute para o nosso benefício. Isso é medo. De que isso venha e nos traga prejuízo. Amados, sentir medo é uma experiência compartilhada por todos os seres humanos. Todos. O medo, ele nada mais, nada menos do que uma emoção. Uma emoção. Eu quero dizer a você que existem 3 tipos de medos. 3 tipos de medos. Existe o medo benéfico. Sabe o que é o medo benéfico? Aquele medo que nos protege daquelas atitudes perigosas que vêm contra nós. Este é o medo benéfico, pois o mesmo medo, esse benéfico, ele nos induz a um sentimento de sobrevivência e nos leva a viver com cautela, com cuidado. Quero dar um exemplo a você. Toda vez que você evita passar por um lugar escuro, é um medo. Evitar lugares escuros à noite. Verificar se o carro está com gasolina, para você não ficar a pé no meio da avenida, ou numa rua deserta. Isso é medo, é um medo benéfico. Bem, faz bem. Mas também existe o medo emocional. O medo emocional. Este às vezes ele é real, ou às vezes também ele é irreal. Pode ser fruto da sua e da nossa imaginação, ou da ansiedade que nos advém. Sabe, esse é o medo do fracasso profissional, ou na área sentimental. Sabe, esse medo emocional é o medo de você ser rejeitado, ser abandonado por alguém que você ama. Esse é o medo de perder o emprego, estando você empregado. Sabe, esse é o medo de perder a saúde, quando se tem saúde. Querido, esse é o medo emocional. Agora, o terceiro medo é o medo de não ser amado.
o medo de não ser amado. Este é o mais professo dos medos. Temos medo inconscientemente, sabe? O anseio é saber de que somos amados pelo namorado, pelo cônjuge, pelo patrão, pelo filho. Isso é muito bom. Agora, tememos não ser amado e encaramos a falta desse amor como uma punição. Portanto, querido, nós tememos, muitos de nós tememos que o nosso patrão venha nos demitir em tempo como este. Pessoas ficam à flor da pele, com medo de perder o emprego. Muitas pessoas hoje vivem com medo do abandono do cônjuge, seja da esposa ou do esposo, com medo. Alguns têm medo hoje de tomar decisões por ser rejeitado, por não ser escolhido, por não ser aceito. Então, querido, como lidar com o medo em situações imprevisíveis? Como? Vejamos o que a Bíblia nos ensina, lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Esta é uma passagem conhecida, creio eu, que por todos. Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele, Jesus e os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Versículo 36 diz: deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, todos nós temos medo de perder o controle sobre alguma situação em nossa vida, ou de alguma situação em nossa vida. Temos medo de perder o controle sobre a saúde, medo de vir sobre nós uma doença incurável. Todos nós temos esse medo. Todos nós temos medo das situações imprevisíveis, como acidentes, tragédias, porque nós não estamos isentos disso. O texto que lemos mostra que o medo dos discípulos, diante de uma situação que fugira do controle deles, uma situação que não era capaz deles mais controlar, não ter uma solução satisfatória. Querido, este é um episódio de medo, de pânico e terror. Certa vez, eu estava numa canoa, quando eu morei na África, estava numa canoa, fui visitar uma ilha, um ilhéu, a 3 quilômetros da praia, mar adentro. Estava tudo tranquilo, normal, dia bom. E quando cheguei naquele momento lá, quando eu estava na porta do ilhéu, o tempo virou, uma tempestade veio. E nós estávamos numa canoa de madeira. E as ondas começaram a subir, a aumentar. Eu fiquei apavorado porque, apesar de saber nadar, mas eu não sou peixe. Eu não sou peixe. Enfim, e de repente passou um senhor numa outra canoa, tranquilinho, remando em direção à praia. E sendo que a canoa que nós estávamos era motorizada, e eu fiquei apavorado com aquilo tudo. Fiquei, meu Deus, eu não tenho mais controle sobre a minha vida aqui.
Então, nesse momento, eu posso olhar para aqueles discípulos de Jesus com essa situação. Eles perderam o controle, eles não sabiam mais o que fazer, sabe, o pânico, o terror tomou conta. Jesus e seus discípulos estão atravessando o mar da Galileia. O tempo estava ótimo, maravilhoso, sabe, tudo calmo, tudo sereno, tranquilo, favorável para uma viagem, para uma travessia. Jesus estava cansado, depois de um dia de trabalho, resolveu deitar-se, e numa almofada bem gostosa ali ele dormiu. Ele se acomodou, ajeitou, tirou aquele cochilo. Mas de repente, diz a palavra de Deus que o tempo muda. O tempo muda. O choque da massa de ar frio, vindo das montanhas, ela vem com o encontro do ar quente, e produz uma terrível tempestade sobre aquela mediação da Galileia. Note que o medo surge de repente no meio dos discípulos. Aquela tempestade começa a agitar o mar. Ondas de quase 10 metros de altura ameaçam a virar o barquinho, o barco onde eles estavam. Os discípulos, na maioria, ali eram pescadores experientes, conheciam muito bem o mar, e eles estavam apavorados. Talvez já passaram por tempestades anteriores, mas naquele momento o medo tomou conta. Eles antes acreditavam que poderiam lidar com aquela situação, mas de repente eles viram que não tinha mais controle sobre nada, que não tinha mais jeito, querido. Mas quando a tempestade piora, quando tudo parecia contrário, eles lembram de uma coisa, que eles estavam impotentes diante daquela situação, que não podiam fazer mais nada. Então eles ficaram aterrorizados. Aí no versículo 40 nos informa que eles estão com medo, porque Jesus diz para eles assim, por que vocês estão com tanto medo? Querido, eles se sentem ameaçados, e o desespero toma conta daqueles experientes pescadores. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. Qual a situação que você tem medo de perder o controle? Qual a situação que você está vivendo hoje que você tem medo de perder o controle? Será que é a sua saúde? Será que é a sua reputação? Será que é o bem-estar de seu filho? Será que é uma tragédia ou um acidente? À luz desse texto, nos diz o que devemos fazer para superar este medo. O que devemos fazer para superar este medo? Querido, o que devemos fazer é manter o controle sobre situações incontroláveis na vida da pessoa certa de Jesus. Então, em primeiro lugar, precisamos procurar a pessoa certa. Primeira coisa, procure a pessoa certa, Jesus Cristo. Olha o que diz no versículo 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Os discípulos naquele momento amedrontados, desesperados, foram acordar Jesus, que tranquilamente dormia, sossegado naquele barco. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que só Jesus poderia mudar a situação, acalmar o coração deles. Jesus tinha poder para controlar aquela situação incontrolável para os discípulos. Jesus, que ele é o Criador de tudo que há neste mundo, inclusive do vento e do mar, ele foi chamado para intervir naquela situação. Jesus nos oferece, querido, a sua presença, quando nós já estivermos em situações que nos fogem o controle, quando tudo parecer contrário, Jesus está lá, porque Jesus, ele é onipresente. Quando tudo parecer contrário, Jesus pode mudar o quadro, porque Jesus, ele é onipotente.
mesmo que isso não faça sentido para você, Jesus tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Eu gostaria que você agora, neste momento, ficasse de pé onde você está. Gostaria que você cantasse, juntamente com o Ministério de Louvor, essa canção. Coisa que eu e você precisamos fazer em momentos como este. Uma das coisas que nós precisamos fazer é descansar em Deus, confiar em Deus. Sabe que Jesus sempre estará presente em sua vida, sempre, sempre. Aparentemente, talvez você possa pensar que ele está dormindo, mas ele está presente. Ele dormindo na sua vida, vale a pena. Sabe, olha, há uma promessa que nós temos. Muitas vezes o medo nos cobre, nos apavora, que nós não conseguimos enxergar essa promessa, que está registrada lá em Mateus 28, versículo 20. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode ler isso? Eis que estou convosco. Querido, não é apenas alguns dias, não, mas sim todos os dias. Não é apenas um momento, mas sim todos os momentos. É a promessa de Jesus para aqueles que creem nele, em seu nome e no seu poder. E para superar o medo, querido, você precisa tratar a causa do medo. Para superar o medo, devemos tratar a causa do medo. O versículo 39 diz o seguinte: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento aquietou e fez-se completa bonança. Notem que Jesus, ao acordar, ele se dirige diretamente ao vento e ao mar e diz: acalma-te, aquieta-te. Ele não dirige primeiramente aos discípulos, não. Ele não dirige para os homens e diz: olha, calma, eu estou aqui, fique tranquilo. Não, ele vai direto à causa do problema. Ele vai direto àquilo que está causando medo nos discípulos, que é o vento e a tempestade. Jesus dirige, querido, a causa do medo e não as consequências. Jesus acalma o vento, ele acalma a tempestade. Quais são as causas do teu medo? Quais são as causas do teu medo? Se o medo vem da atitude errada que você está praticando, é preciso que você pare e deixe essa tal prática. Se o medo, por exemplo, de você estar fazendo algo errado, que para poder, na empresa na qual você trabalha, na qual você tem medo de ser descoberto, pare de praticar. Talvez você tenha medo daquele professor te pegue colando na prova, então para de colar. Querido, há medos que precisam, que tais causas, que precisamos parar de praticar tais causas. Mas se o medo vem do pessimismo, ou se o medo vem da falta de segurança, você precisa encarar esse medo com otimismo. Com otimismo, ser otimista. Hoje muitas pessoas, muitos jovens, têm o seu maior fantasma, o seu maior medo é encarar o vestibular. Medo de ser reprovado no vestibular. Querido, você precisa encarar, ser otimista, encarar o seu medo. Algumas pessoas têm medo de não agradar na entrevista de emprego. Você precisa vencer este medo, ser otimista. Querido, você precisa superar os seus medos. E para você superar os seus medos, é preciso crer na soberania de Deus. É preciso crer na soberania de Deus. Olha o que nos diz o versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de ver o mar se aquietar,
vê o vento se acalmar, eles começaram a perguntar uns aos outros: quem é este homem que dá a palavra para o mar, para o vento, e eles obedecem? Até então eles não conheciam, não sabiam que Jesus tinha poder sobre todas as coisas. Querido, Jesus, Ele controla todas as situações, Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Este é o nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja, porém não possuem o conhecimento real de quem Cristo é. Não sabe que Deus é soberano, como nós cantamos no início, que Ele tem todo o poder. Langston, um dos teólogos, ele define Deus como um ser que criou, que sustenta e que governa este mundo, que cuida, que está no controle de tudo isso. Sabe, querido, Jesus, Ele está no controle de tudo. Ele não é apenas um amuleto, Ele não é apenas um quebrador de galho, Ele não é apenas um Severino, quebra galho, não, mas sim, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da vida. Portanto, querido, quando não temos uma visão correta de Deus, nós não cremos no seu amor enquanto deveríamos crer. Se nós não tivermos a visão correta de Deus, não cremos na magnitude, na dimensão do seu poder, não cremos na direção que Ele tem para nos dar, não cremos na sua infinita sabedoria. Aí sim, aí nós teremos medo, aí enfim nós temos medo. Quando verdadeiramente compreendemos quem Jesus é, torna tudo fácil para poder superar o medo. Pois sabemos que Jesus, Ele é soberano. Jesus é Deus e está no controle. Deus é soberano sobre o chefe que lhe demite. Deus é soberano sobre aquele cônjuge que te abandonou. Deus é soberano sobre o corpo que contraiu aquela doença incurável. Deus é soberano sobre todos e sobre tudo, queridos. Não temas, não temas. E por falar em não temas, a palavra de Deus tem 366 não temas, um para cada dia. Lembre-se, nesse ano que se inicia, Deus diga a você: não tenha medo, porque eu estou contigo. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, assim como Ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu, dos animais. Ele cuidará de ti, Ele cuidará de ti. Quero que você agora abaixe a cabeça, feche seus olhos. Todos, cabeça baixa, olhos fechados. Já estou terminando. Mas eu tenho duas perguntas. Mais duas perguntas para fazer para você nesta noite. A primeira pergunta é: qual é o seu medo hoje? Qual é o seu medo hoje? Qual é a situação incontrolável que você está tentando controlar? E você se sente incapaz, se sente vulnerável, se sente fraco. Qual é o seu medo hoje? A segunda pergunta é: o que você vai fazer com o seu medo hoje? O que você vai fazer com o seu medo hoje? Os discípulos tomaram a decisão de procurar aquele que pode fazer infinitamente mais. Você que tem algo incontrolável
Você que tem medo, você que não sabe como lidar com o seu medo, eu quero convidar você a ficar de pé. Você que precisa vencer algum medo, seja ele qual for, fique de pé onde você está. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Vamos juntos buscar a face de Deus em oração. E dizer: Pai, estou com medo, tenho medo. Sabe, aqueles homens, por mais experientes que fossem, eles assumiram o seu estado. Vamos levar os nossos medos aos pés de Jesus, o nosso grande e soberano Deus, que quer nos proteger e nos acalmar. Enquanto vamos cantar essa canção novamente, você pode vir à frente. Vamos orar, pedindo àquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas.